temos já, listei pelo menos 3 motivos para a gente agradecer ao nosso Deus Pai maravilhoso, não é verdade? Às vezes nós olhamos para a nossa vida e esquecemos os detalhes. A nossa vida está nos detalhes, não é verdade? Você está reclamando que amanhã é segunda-feira, você tem que trabalhar enquanto o vizinho vai para a praia, mas você tem mais motivos para agradecer do que para reclamar, não é verdade? Glória a Deus. Irmãos, Deus colocou no meu coração uma mensagem que eu gostaria de dividir com os irmãos, que está no livro de João, capítulo 13, verso 3 a 10. Então vou pedir aos irmãos que acompanhem aqui comigo a leitura. Evangelho de João 13, de 3 a 10. Texto muito conhecido, uma passagem conhecida. Diz assim o texto, acompanhe comigo. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Era a última ceia, comemorava uma Páscoa, os irmãos se lembram dessa passagem. Verso 5: Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés? Pedro já ficou assustado, mas Jesus lavava os meus pés. E aí Jesus respondeu: o que eu faço não sabes agora, você não entende, mas tu saberás depois. E Pedro respondeu: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: ó Pedro, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Veja que Pedro era 880, né? Pedro já ficou irritado, já disse: não, Jesus, você não vai lavar meus pés não. Mas depois que Jesus disse isso, o que disse Pedro? Senhor, então não lava só os pés não, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O verso 8 de novo. De novo, disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Jesus lhe respondeu: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Veja, irmãos, como eu disse, a última ceia, Jesus sabia que estaria logo sendo preso e seria morto. E Jesus sabia que ele tinha poucas horas com aqueles a que ele convivera nos últimos 3 anos. Então Jesus sabia que ele tinha pouco tempo com os apóstolos. E talvez nós possamos começar a imaginar: ok, Jesus tem uma última oportunidade de estar com eles, eles estão em volta da mesa. Que discurso Jesus fará? Sobre o que ele vai dizer? Que estudo? Talvez algo de grande profundeza, falando do amor, da natureza de Deus. O que Jesus vai dizer aos apóstolos? Mas quando nós lemos o texto, lá estavam todos. O que Jesus fez? Jesus pegou um recipiente, Jesus colocou água nesse recipiente, Jesus pegou uma toalha, Jesus se prostrou diante de cada um dos apóstolos e Jesus começou a lavar aos pés dos apóstolos. Então, ao invés de falar, ao invés de trazer uma mensagem que talvez pudesse impactar todo o ministério dos apóstolos a partir da sua morte, Jesus prefere lavar aos pés dos apóstolos. Talvez você esteja olhando para mim e você esteja perguntando: por que Jesus fez isso? Qual foi a razão pela qual foi o objetivo que fez com que Jesus tomasse aquela iniciativa, aquela atitude, num momento crucial? Qual era a motivação de Jesus em fazer aquilo que ele fez? Então talvez você já me diga de pronto: pastor, Jesus fez isso porque ele queria dar um exemplo de humildade. E eu vou dizer: você está certo. Jesus deu a mim e a você, sim, um grande, por certo, o maior de todos os exemplos de humildade que alguém poderia ter dado em toda a humanidade, em toda a história. Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Sobre humildade, eu deixo para um outro domingo. Eu gostaria de falar com vocês a respeito de purificação.
Porque foi exatamente isso que Jesus tentou explicar para Pedro, dizendo para ele: Pedro, se você não tiver os seus pés lavados, você não tem parte comigo, você não tem comunhão comigo. Veja, Jesus chegou lá e começou a lavar o pé dos apóstolos. Quando chegou para Pedro, Pedro era 880. Não, Jesus, comigo não. Não vai lavar meu pé não. O Senhor, o Mestre, aquele que fez tantos milagres, o Senhor dos senhores, o Senhor lavar o meu pé? Não. E Jesus lhe disse: ou eu lavo o pé, ou você não tem parte comigo. Aí Pedro já disse: então Jesus, lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo, Jesus, porque eu quero ter parte contigo. Purificação. Esse é o tema da mensagem de hoje. Purificação. Isso quer dizer o seguinte, meus amados: se nós não estivermos purificados, nós não teremos parte com Cristo. Lembra disso e guarda com isso, fica isso na tua memória como uma parte importante dessa mensagem. Veja, para que você entenda o objetivo de Jesus em lavar os pés dos apóstolos. Hoje aqui nós na Europa, principalmente na época de inverno, agora no verão menos, mas nós usamos sapatos fechados e usamos meias. E trabalhamos todo dia, vamos para o trabalho, voltamos, limpamos a casa, saímos, vamos no mercado. E quando nós chegamos, nós tomamos o banho, nos banhamos, lavamos o corpo, lavamos o pé, mas o nosso pé se mantém limpo durante todo o dia, porque estamos calçados fechados e usamos meias. Porém, quando nós vamos e olhamos países asiáticos, principalmente no sudoeste da Ásia, nesses países eles usam sandálias abertas e não usam meias. Eu trabalhei bastante na Índia, e na Índia é interessante porque nem sandália eles usam lá. Eu fiz muitas reuniões com pessoas que eram responsáveis por unidades, por plantas, por produção, e eles vinham para as reuniões descalços. E às vezes eu olhava pela rua, eu estava indo trabalhar, e eu via as crianças indo para a escola todas uniformizadas, cabelinhos penteados e descalças. Questões culturais, religiosas, climáticas. Então, quando nós pensamos na época de Jesus, os judeus, eles usavam o quê? Sandálias e não usavam meias. Isso significa que após banhar-se estavam limpos, mas saindo de casa, andando, caminhando, não necessariamente viajando ou pequenas distâncias, era natural que o pé se sujasse pela poeira, alguma pedrinha que entrava na sandália, principalmente numa região árida, né, que tem muito pó porque não chove. Era natural que sujasse, e veja, até mesmo dentro de casa. Às vezes a pessoa andando dentro de casa durante o dia, ela sujava o pé. Então, com muita frequência, os judeus, eles precisavam lavar os pés, algumas vezes durante o dia. Para quê? Para se manterem limpos. Mas veja uma coisa, quando Jesus traz esta alusão, quando Jesus lava os pés dos apóstolos e diz para eles que se eles não lavarem, não teriam parte com ele, Jesus está falando de um mistério, de algo muito importante que é de cunho espiritual. Jesus não está falando de limpeza física, Jesus não está falando de uma pedrinha de poeira no pé, no meio da sandália. Jesus está falando de algo muito maior e muito mais importante, de algo espiritual, que significa o seguinte: quando nós encontramos a Jesus Cristo e o aceitamos como nosso Salvador, a Bíblia fala a respeito do poder salvífico da cruz e do sangue de Jesus, da remissão de pecados. Nós somos, quando encontramos a Jesus e o aceitamos como nosso Salvador, nós somos lavados pelo sangue. Sim ou não? A Bíblia diz que nós nos tornamos brancos como o quê? E hoje você é privilegiado, porque o brasileiro nem sabe o que é neve, não é verdade? Hoje a gente consegue entender essa alusão bíblica. Branco como a neve. Não é lindo quando você olha aquela pastagem toda coberta de neve? Eu, meus irmãos, quando eu olho aquilo, eu agradeço a Deus e eu lembro daquilo que o sangue de Jesus Cristo fez para a minha vida. Me lavou e me deixou alvo como uma neve. Mas veja um pouquinho, presta atenção numa coisa. Nós somos lavados e remidos pelo sangue. Somos lavados e nos tornamos brancos como a neve. Porém, habitamos e vivemos onde? Em um mundo que, como diz João, lá no seu livro 1 João, ele diz que este mundo jaz no quê? Este mundo jaz no maligno. E o mundo então que jaz no maligno é sujo, é mau. E onde nós temos que habitar, meu irmão? Onde nós habitamos? Neste mundo.
Ora, isso quer dizer o seguinte, que nós, mesmo depois de lavados, brancos como a neve, temos o nosso corpo lavado pelo sangue, mas permanecemos nesse mundo. E diz para mim, olha para mim aqui agora, qual parte do meu corpo que toca esse mundo? Fisicamente, que toca o planeta, toca a terra. Diz para mim. Qual? Então veja uma coisa, quando Jesus falava da importância de lavar os pés, ele estava se referindo àquilo que acontece conosco no mundo, porque somos lavados pelo sangue, porém, enquanto estivermos no mundo, os nossos pés tocarão este mundo que é mau, e não poderemos nos livrar do pecado, porque o pecado ainda está no nosso sangue e faz parte desse mundo. Nós continuaremos pecando, nós continuaremos sujando os nossos pés, sim ou não? Ou tem alguém que não pecou hoje? Deixa eu ver se tem alguém que não pecou hoje. Tem alguém que não pecou hoje? Porque veja, você saiu da sua casa, veio para cá de carro e de repente alguém entrou na sua frente, te deu uma fechada e você abriu, abaixou o vidro do teu carro e você disse algumas coisas muito gentis para aquela pessoa. Você tem culpa. Ou você chegou hoje de manhã e você disse para a tua belíssima esposa: querida, eu esqueci de te avisar, mas eu convidei todo o time de futebol do trabalho para um churrasquinho hoje aqui em casa. Aí ela falou um monte de coisas gentis para você. Ou talvez você more aqui na Rua do Bril e 3 horas da manhã você não conseguia dormir porque o teu vizinho estava ali num pagode meio português brasileiro, e você abriu a janela e também disse coisas muito gentis para o seu vizinho. Então o que você fez? Nós pecamos, porque ainda estamos nesse mundo, e dessa forma nós sujamos os nossos pés estarão sendo sujos. Você consegue me entender? Quem está me entendendo? Veja uma coisa, nem todos possuem o privilégio que teve o ladrão da cruz, que foi salvo e levado para a glória, sem mesmo que seus pés tocassem este mundo. Dali da cruz ele foi para a eternidade. E nem todos são salvos no leito de morte, que não têm a chance de continuar pecando, porque são salvos e levados para a eternidade. A grande maioria, como nós aqui, fomos alcançados pelo Senhor, mas continuamos nesse mundo. Isso significa o que, meu amado? Isso significa que nós temos que estar atentos e pensando naquilo que Jesus nos disse: se não lavares os teus pés, você não tem parte comigo. Se você não se purificar, você não tem parte comigo. Isso quer dizer o seguinte, presta atenção, não basta você dizer que aceitou a Jesus Cristo, não basta você participar de um retiro abençoado, maravilhado, você pular, você chorar, você falar em línguas, e de repente você sai daquele retiro e você continua a tua vida de relaxo espiritual, pecando e vivendo o mundo que você sempre viveu, não trocando e não transformando a tua vida efetivamente com base naquilo que Cristo fez pela tua vida. Não basta dizer: eu sou membro de uma igreja, eu assisto o culto todo domingo de manhã, mas você vai para o teu trabalho amanhã e ninguém sabe que você é um servo de Deus, porque você não tem um sequer sinal de que você serve a esse Jesus Cristo. Porque aquilo que você fala, porque aquilo que você pensa, porque aquilo que você faz não é sequer próximo àquilo que Jesus espera que você falasse, que você vivesse, que você pensasse. Quem está me entendendo? Aqueles que não tiveram seus pés lavados não terão parte com Cristo. Veja, meu amado, não basta se dizer membro de uma igreja, não basta se dizer purificado, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse uma vez, lá em Coríntios, disse o seguinte: aquele que está em pé, cuide de que não caia. Por que Paulo disse isso? Porque nós, estando em pé, somos passíveis de cair. E caímos por quê? Porque é um mundo mau, e nós vivemos nesse mundo. E talvez você esteja olhando para mim, você esteja assustado ou assustado, porque eu estou vendo algumas pessoas assim um pouco assustadas. O homem normalmente é assim, né? A pessoa está assim, está um pouco preocupado, pastor do céu, eu não estou vivendo uma vida assim, eu não estou tão purificado assim, pastor. Eu estou com um pezinho lá no mundo, um pezinho na igreja. Eu achei que estava bom, porque eu estou confortável com isso. Eu vou lá na igreja, eu entrego minhas ofertas, eu entrego meu dízimo, dou paz em cima do pastor, dou um tapinha no ombro dele. Eu vim até na reunião dos homens ao máximo ontem, pastor.
mas olha, estou com um pecado. O que eu faço, pastor? E esse é o objetivo da mensagem. Veja, para a gente começar, você tem que ter os teus pés limpos. É um ditado, não sei se os irmãos conhecem em Portugal ou aqui, que diz assim, que melhor que limpar é não. Vocês não conhecem, por que vocês não conhecem? Diz assim, melhor que limpar é não sujar. Então veja uma coisa, melhor que estar atento, porque eu fiz alguma coisa errada, eu tenho que buscar no Senhor para que Ele me perdoe, para que eu volte a minha relação com Deus em intimidade, é melhor que você não se suje. É melhor que você se mantenha limpo. E talvez você pergunte assim, mas pastor, como é que eu faço? Como tocar o mundo sem ser tocado por Ele? Como é que nós podemos viver nesse mundo sem que o mundo viva dentro de nós? Como é que nós podemos tocar nesse mundo sem que o mundo toque em nós? Será que isso é possível? Fisicamente não é. Nós na física nós dizemos que a cada ação existe uma reação. Não é assim, Samir? Você vai, se eu der um soco aqui na parede, a parede vai dar um soco na minha mão. É reação, eu dou um soco na parede. A mesma força que eu apliquei na parede, a parede aplica sobre os meus dedos. Ação e reação. Eu vou quebrar o dedo, eu vou machucar o pé, porque eu quis chutar a perna, eu quis chutar o balão, eu vou ficar com o pé inchado. Então você vai dizer, se a física diz que não tem jeito, você toca o mundo toca você. Mas pera um pouquinho, eu estou falando de física. Jesus, quando lavava os pés dos apóstolos, ele estava falando alguma coisa material, de limpeza, é isso que Jesus estava dizendo? Física, material, não. Jesus falava de algo espiritual. Então veja, eu estou falando de algo espiritual. Tocar o mundo sem que o mundo toque em você. Quem é que já foi para a praia? Todo mundo pensando em praia que não consegue nem levantar a mão. Está todo mundo pensando em praia que nem conseguiram levantar a mão. Veja, qual que é o sabor da água do mar? Hã? Muito salgado ou pouco salgado? Alguém já comeu peixe de água salgada, água do mar? Sim? E o peixe? Como é que é o peixe? Hã? O peixe não tem sal. Você precisa colocar o sal e você vai fazer o peixe. Como é que o peixe vive dentro da água do mar? Salgada, muito salgada, que você não consegue nem uma pontinha aqui. E o peixe não é salgado, é o inverso. Você precisa colocar um pouquinho de sal nele para salgar. Como é que o peixe vive dentro do mar e não é salgado, meu amado? Porque o peixe naturalmente tem um recurso que o organismo propicia isso para ele, como os outros animais marinhos, que ele filtra todo o cloreto de sódio, todo o sal que existe na água do mar é filtrado e o seu organismo ele retém somente o H2O, somente a água que ele precisa e os nutrientes que ele precisa para sobreviver. Ele tem um filtro. Então ele está dentro do mar, mas ele não é afetado pela salmoura do mar. Como é que você toca o mundo e o mundo não toca você, meu amado? Eu vou te dar uma dica. Dá um texto bíblico. Quero ver se você vai se lembrar e você acha onde está. Que fala a respeito de que um membro do nosso organismo é como se fosse esse filtro. Existe um membro do nosso corpo que é como se fosse um filtro. Alguém consegue lembrar? É um membro que é como se fosse um filtro. E se ele for bom, todo o seu corpo será bom. Se ele for ruim, todo o seu olho. Como que é, os olhos. Mateus, Jesus diz que os nossos olhos, Mateus 6, a gente não precisa ler, porque você vai se lembrar. Mateus 6, 22, 23. Jesus diz assim: que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. A lâmpada ou a candeia. A lâmpada faz o quê? Ilumina. Quando existe iluminação, a gente pode ver. E se você pode ver, você pode evitar de tropeçar, de cair, de bater a cara na parede, alguma coisa assim, sim ou não? Os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se os olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os seus olhos forem ruins, o teu corpo será ruim. Então veja uma coisa: qual a importância dos nossos olhos? Para estarmos no mundo e não sermos contaminados por ele. Qual a importância? Veja, quando você, minha irmã, você vê um rapaz bonito, pensa, você é casado. Aí você olha um homem bonito. E você olha 2 vezes que ele é bonito. Você olha 3 vezes que ele é bonito. Você é homem casado, você olha para uma mulher bonita. Você olha 1 vez, você olha 2 vezes. Você vira até o pescoço para olhar para uma mulher bonita. Isso não é um olho bom. Isso não faz bem para ti. Quando você olha o carro do teu vizinho, que ele comprou, trocou já pela 3ª vez esse ano e comprou um carro que você queria desde que você era pequenininho.
Quando você, minha irmã, você vê o vestido da outra irmã, ou da tua vizinha, ou da tua irmã, que era aquele que você queria, você ia comprar para o final do ano, para você passar as férias, ela foi lá e comprou o teu vestido, você olha para ela e fala assim, você queria pegar o pescoço dela, e pegar o pescoço dela assim, como se fosse não sei o que, alguma coisa assim, fazer assim com o pescoço dela, porque ela, teu olho não é bom. Está me entendendo ou não? Eu acho que eu não preciso dar mais exemplos, que você está sabendo onde eu quero chegar. Veja, isso é ciência que eu vou dizer para você agora. Alguém que já teve vontade de comprar um carro, ou uma moto, uma lambreta, e de repente você sai na rua, você começa a ver, parece que todo dia você vê 10 daquele carro. Você não quer comprar um Cinquecento azul marinho, aí você vê 10 por dia, porque para que começa a aparecer carro, um Cinquecento aqui, um Cinquecento ali, no azul marinho, do jeito que você quer comprar. Ou um vestido vermelho, você passa, parece que todas as lojas têm um vestido vermelho que você quer comprar. Por quê? Isso é ciência. O nosso cérebro está preparado para focar em coisas que nos interessam, para você enxergar. O nosso cérebro é um milagre. O ser humano não conhece a ciência, não conseguiu desvendar ainda o que o nosso cérebro pode fazer. Eu acho que o dia que o nosso cérebro for desvendado, eu acho que a divindade será desvendada, porque o nosso cérebro é divino. Então veja, o nosso cérebro tem essa capacidade de focar em coisas que nos interessam. Você está me entendendo ou não? Quem está me entendendo? Você fala, eu quero uma lambreta amarela. Você vai ver um monte de lambreta, porque o teu cérebro vai começar a filtrar e vai mostrar para vocês lambretas amarelas. Então veja, se a tua cabeça está na infidelidade, você vai começar a ver razões para a tua infidelidade. Se a tua cabeça está na ilegalidade, você vai começar a enxergar coisas que você pode fazer para ganhar dinheiro fácil de forma ilegal. Se a tua cabeça está na inveja, você vai começar a ver coisas, olhar coisas que vai te levar a sentir e a praticar a inveja da tua vida. Quem está me entendendo? Você consegue me entender? Eu me lembrei, quando eu preparava essa mensagem, de Davi, o rei Davi. O rei Davi, um dia, está lá o texto, a gente não precisa ler também, mas está lá em Samuel, esse texto, e diz assim, 1 Samuel 11, que Davi, estando em seu palácio, saiu para a terraça do seu palácio. E estando na terraça, ele olhou uma mulher que se banhava, Batseba. Ele viu uma mulher que se banhava. O texto usa isso, essa palavra ver. Ele viu essa mulher que se banhava. E o que aconteceu? Davi pecou com essa mulher, teve um filho com essa mulher, ela era casada. Davi mandou matar o seu marido. Aí toda essa história que você já pode imaginar o que aconteceu com Davi. Davi, meu irmão, enfiou o pé na onde? A gente está dizendo sobre sujar os pés. Você conhece essa expressão, enfiar o pé na lama? Em Portugal é conhecido ou não? Não? Guanajá? Tem em Portugal uma expressão parecida? Veja, a gente está falando de sujar o pé. Você vai lá e coloca o pé inteiro, os dois pés na lama. Isso custou muito para Davi. Por quê? Porque Davi fez o quê? Olhou. Aquilo que deveria ser a lâmpada do seu corpo não foi. E ele acabou errando e pecando. Meus amados, presta atenção no que eu vou dizer para você. Mas pastor, eu estou no mundo e eu não consigo ver como eu não vou tocar esse mundo. Veja, atenção naquilo que você está pensando, que você está olhando, que você está fazendo, com quem você está falando, que lugar você está frequentando. Existem muitas coisas práticas que você pode fazer para que você esteja no mundo, mas não toque o mundo. Existe uma frase que diz assim: eu não posso impedir os pássaros de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-los de fazer um ninho. Você não pode impedir dos seus amigos de trabalho fazer uma festa ao teu lado, ouvir músicas que você não gosta, beber ou fazer coisas que você não se interessa. Você não pode impedir, mas você pode impedir de trazê-los eles para a tua vida. Você pode impedi-los de trazer aquilo que eles vivem para a tua vida, porque a decisão é tua. Você não precisa ser parte daquilo. Eu me lembro quando eu era ainda um adolescente, trabalhava. E desde adolescente eu comecei a trabalhar com 14 anos no Brasil, comecei a trabalhar muito cedo. E eu sempre lá, um crente, levava minha Bíblia, no horário do intervalo do almoço eu lia a minha Bíblia. E eu não me juntava com eles, eu não fazia as coisas que eles faziam, eu não saía no final de semana, eu não participava no meio que eles participavam. E um dia o meu gerente chegou para mim e disse assim: olha, você é muito antissocial. E sendo antissocial, sabe o que vai acontecer? Você não tem futuro em empresa nenhuma. Posso dizer uma coisa para você, irmão?
entre eu e você, eu continuo sendo antissocial para esse mundo. Porque eu prefiro socializar com aqueles que são meus. Eu prefiro socializar com a minha família, que é a família de Deus. Eu prefiro estar num sábado à noite com os meus irmãos falando de coisas importantes da nossa vida como família, como homens, de estar num culto de domingo na igreja, ao invés de estar em qualquer outro lugar que os meus amigos de trabalho gostariam de ir com certeza absoluta. Eu prefiro ser considerado antissociais para ele. E vou dizer um segredo para você, meu amado: nunca a relação com o mundo me fez falta. Nunca a relação com este meio me fez falta. Por quê? Porque eu sou um homem realizado, meu amado, e nada daquilo que eu pedi para Deus, Deus deixou de me dar. Talvez eu já disse isso para você, porque eu gosto de falar isso. Quando eu olho para a minha vida, meu irmão, não tem nada nessa vida que eu pedi para Deus que Ele não me deu. Eu tenho tudo que eu pedi. Uma vez minha esposa chegou para mim e ela falou assim: eu tenho medo quando você ora. Eu tenho medo quando você ora, porque ela sabe, porque Deus me atende. Então, meu amado, a vida, a sociabilização com este mundo, a comunhão com este mundo não vai te fazer falta. Você não precisa fazer parte deste mundo para ser querido pelos teus no trabalho. Você não precisa estar com os teus na tua família para você não ser considerado aquele diferente, porque você é diferente. Você tem que ser diferente. Alguém aqui na Europa chegou para mim e falou assim: nossa, você me parece brasileiro. Porque de vez em quando, em alguns eventos, tem lá, às vezes no trabalho eu viajo muito. Então, às vezes você está em algum lugar, tem lá uma roda, né, de brasileiros, sempre tem samba e muita caipirinha. Eu falo: eu não gosto de samba, eu não bebo caipirinha. Ah, mas você não é brasileiro? Meu amado, eu sou brasileiro. Mas antes de ser brasileiro, muito antes de ser brasileiro, eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo e faço parte do reino. Então, meu amado, pergunta, olha para você. Aqueles que olham e conhecem a tua vida, eles sabem que você, quem é você? Será que a tua identidade, a tua expressão, a tua vida mostra quem você é? Um servo do Senhor Jesus Cristo, participante, integrante do reino de Deus? Eu me lembro quando Daniel foi levado preso à Babilônia, levado por Nabucodonosor. Daniel chegou lá no palácio de Nabucodonosor. Eles foram escolhidos a dedo, alguns jovens, e Daniel era um deles. E foi pedido para que orientaram que eles tivessem a alimentação do rei. Você vai comer o que o rei come, beber o que o rei come, porque a gente quer ver vocês fortes. E a ideia de Nabucodonosor era transformar os costumes, a cultura, a mente, o coração daqueles jovens judeus, para que se transformassem em babilônios. Daniel disse o seguinte: resolveu no seu coração e não se contaminar. E ele disse: eu não quero comer a comida do rei, eu quero comer vegetais e água. E existia lá uma pessoa que era responsável para alimentar aqueles meninos. E ele disse: não faça isso, que se você ficar magrinho, o rei vai cortar o meu pescoço. Ele falou: faz um teste, me dá 15 dias, me dá só legumes e água. E se eu estiver mais fraco que todos aqueles que comem a comida do rei, eu vou comer a tua comida. E ele comeu legumes e água por 15 dias. E quando foram pesar, Daniel estava fortinho, bonito, mais cheinho, mais bonito que todos os outros. Por quê? Porque ele decidiu não se contaminar. Sabe de uma coisa, meu amado? Decidir não se contaminar, meu amado, e decidir tocar esse mundo sem ser tocado por ele. Se você vê alguém traindo, não precisa trair. Se você vê alguém roubando, não precisa roubar. Se você tem gente que mente até dentro da tua família, você não precisa ser mentiroso. Você não precisa repetir aquilo que você vê, você não precisa ser como aqueles que são. Você pode decidir ser diferente, separado, escolhido. Melhor que se limpar e não se sujar. Vocês estão me acompanhando ou não? Sim ou não? Eu não estou bravo não, tá? Estou de boa ainda, tá bom? Não sou bravo não, sou bonzinho. Os irmãos estão assustados comigo. Não sou diz, é bom vidente. Os irmãos. Glória a Deus. Os irmãos estão comigo aqui ou não? Aí você pensa: pastor, eu entendi. Mas o que eu faço? Pastor, eu já estou sujo, como é que eu faço para me limpar? Pastor, eu já enfiei meu pé na jaca, na lama, estou sujo, pastor, o que eu faço? Como é que eu faço para me limpar? Pastor, eu estou olhando aqui, estou ficando desesperado, porque Jesus disse que se os meus pés não forem lavados, eu não vou poder ter parte com Ele. Quer dizer que eu não tenho parte com Jesus. O que eu faço, pastor, para me limpar? É o tema da mensagem, Nós temos que ser purificados. E a Bíblia fala a respeito disso, de
de purificação. O que é purificação? Descontaminação, limpeza, isso é purificar. Nós precisamos nos limpar daquilo que nos contamina. Então imagina, você olha para a vida de Davi, depois daquele problema que Davi teve do pecado, ele foi seriamente repreendido por Deus, e Davi teve que ser purificado. Davi teve um processo de purificação, descontaminação, de limpeza, você pode dizer assim, difícil e árduo para Davi, mas ele passou por ele, glória a Deus, ele foi limpo. Mas veja, você pensa assim, pastor, eu estou como Davi, eu enfio o pé na lama, o que eu faço, pastor? Purificação. E a Bíblia, quando fala de purificação, ela usa um elemento da natureza, que quando você encontra, ele é sujo, ele está lá cheio de outras coisas, e de repente se transforma no elemento mais valioso que existe na face da terra. Como é que chama? Aquele que você tem no dedo, alguns. Que a gente tem no dedo aqui. Ouro. Ouro. Você sabia que o ouro, como é que você faz para purificar ouro? Esse ouro você vai, eu trabalho bastante com mineração, e ouro se encontra ouro em toda a face da terra. O problema do ouro é que é a concentração. Tem lugar que é muito pouco, não vale a pena você minerar para extrair o ouro, mas tem lugar que a concentração é alta. Então o que o pessoal faz? O pessoal remove lá 50 mil toneladas de terra, olha lá, 25 mil caminhões, e aí eles começam a tratar aquela terra, até encontrar, eles vão chegar lá em muitas pedrinhas, todas sujinhas, que tem ouro dentro dela, mas elas estão contaminadas, misturadas com outros elementos. E como é que faz para você purificar o ouro? Você coloca num forno e você funde a alta temperatura, mais de 1000 graus, para o ouro poder fundir e se separar das contaminações. O fogo, meu amado, é o elemento usado por Deus para a nossa purificação. O que é o fogo? A presença do Espírito Santo. Quando Deus fala no teu coração, quando você sente a presença dele, quando você tem uma experiência com Deus, é o fogo do Senhor queimando os nossos corações. Isso nos traz a purificação, porque nos traz à mente aquilo que é impureza que está presente em nossas vidas e precisa ser eliminado. E aí o que acontece? A gente chega como uma pepita de ouro, toda suja, machucada na igreja, e de repente vem a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e a gente fica até bonito. Alguém já ficou bonito na igreja? Quem aqui era mais feio antes de Jesus Cristo? Eu vou contar para você uma história de um jovem, o nome dele é Márcio. O Márcio mora aqui no meu coração, e eu sempre digo que as ovelhas são uma inspiração na nossa vida, porque a gente fala daquilo que a gente vive, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então quando eu falo de alguma coisa para os irmãos, uma pregação, uma experiência, eu estou dividindo tudo que Deus me deu. E Deus me deu a vida do Márcio na minha vida para eu poder viver essa verdade e poder dividir com outras pessoas. Veja, eu estou falando de purificação. O Márcio, um jovem de 25 anos, drogado, traficante, presidiário, já baleado. Um dia na sua casa, ele foi se drogar, e talvez querendo morrer, eu não sei, ele teve uma overdose, ele injetou muito mais droga do que o seu organismo podia aceitar, e ele caiu ao chão e começou a espumar pela boca, que é o comportamento de uma pessoa que está em overdose. A família toda ficou ao lado do Márcio, torcendo para que dessa vez ele morresse, porque aí é um problema menos para aquela família, né? Mas o Márcio se debatendo no chão enquanto a ambulância vinha e a família torcia para que ele morresse. O Márcio se debatendo no chão, ele estava fora no quintal de casa, ele abriu um pouco os olhos e viu o sol. E o Márcio se lembrou, quando ele era criança, que a avó dele havia dito para ele que Deus era a luz. E o Márcio, deitado no chão, espumando pela boca, o Márcio fez uma oração e falou: Deus, me ajuda. Foi o que ele falou. Naquele momento o Márcio disse que tudo aquilo que ele estava sentindo foi assim, tirou, saiu. Ele se recuperou, sentou, se levantou, a ambulância chegou, os paramédicos fizeram alguns exames, ele nem ao hospital foi levado. E o Márcio pensou assim: Deus, o que eu faço agora? Eu preciso de uma igreja. E a igreja que eu sou pastor do Brasil é uma igreja muito grande, nós temos 15 ônibus, 15 autocarros, para pegar e levar os irmãos para os cultos. E na frente da casa do Márcio passava todo dia de culto um ônibus, o autocarro com o nome da igreja, Casa de Deus. E o Márcio falou para você pegar aquele ônibus. E o Márcio pegou aquele ônibus e foi para a igreja. Irmãos do céu, o Márcio era feio, muito feio. Imagina um jovem de 25 anos, a pele dele toda machucada, cicatriz, cabelo horrível,
o dente não tinha, um negócio assim horrível. Ele estava assim, tudo machucado, ferido, atirado, baleado. O Márcio foi para a igreja e aceitou Jesus Cristo. E hoje, quando a gente olha para o Márcio, ele parece que tem uns 20 anos a menos, ou parece que tem a idade real, que ele tem hoje, deve ter uns 30 anos. É um servo do Senhor Jesus Cristo, um pregador do Evangelho. Então eu quero dizer para você, meu amado, que purificação é uma ação espiritual do fogo do Senhor Jesus Cristo que leva a nossa vida à transformação. Tira da gente aquilo que é ruim, aquilo que é pecado, aquilo que machuca, aquilo que nos afasta e nos elimina do convívio com Deus. Porque o que o Márcio não tinha convívio com Cristo. Mas no momento que ele passou a ter parte com Cristo, ele passou a mudar. Aquele pé que estava sujo, aquela vida, aquele corpo que estava todo enlameado, ele mudou e se transformou. O que nós precisamos? Nós precisamos desse fogo para a nossa transformação. Talvez você vai entender o que eu estou falando. Muitas vezes a gente vai em bairros, centro de cidade, ou estações de trem, ônibus. Sempre tem aqueles lugares mais sujos, aquele cheiro nada agradável, porque as pessoas fazem coisas erradas nos lugares errados. Sabe o que eu estou falando? E aí você fica andando, você anda o dia inteiro, você vai para a estação de trem, estação de ônibus. Imagina o teu pé pisando o dia inteiro naqueles lugares horríveis, sujos, fedorentos. Aí você chega em casa. Você vai para a cozinha, você vai para a sala, você vai para o seu quarto, você vai para o banheiro com o mesmo calçado que você andou em todos esses lugares sujos. O que você está fazendo com a sua casa? Você está levando para casa tudo aquilo que estava sujo, tudo aquilo da rua que estava lá, que você teve nojo de passar naquele lugar, você está levando para a tua casa e com o quê? Com os seus pés. O que eu estou querendo dizer com isso? Cuidado com aquilo que a gente faz, com os lugares que a gente frequenta, com as pessoas com quem a gente fala, com as pessoas com quem a gente comunga, o tipo de discussão que nós temos, o tipo de pensamento que é alimentado na nossa mente, aquilo que nós fazemos no dia a dia, porque é como você está cruzando aquela estação de trem toda contaminada e suja. E aí você traz aquilo para a tua vida, aquele pensamento, aquele ato, aquela forma de ser, aquela forma de agir, reagir, você traz para a sua vida. E às vezes você divide aquilo com os teus filhos, com os teus pais, com o teu esposo, com a tua esposa. Essa contaminação que você pegou lá fora. Às vezes um amigo de trabalho chegou no teu ouvido e falou uma coisa, uma frase, e aquela frase calou no teu coração e mudou a tua maneira de pensar. E você traz para a tua casa, para a tua família. São os pés sujos que não foram lavados. Cuidado, meu amado, porque, como eu disse, aqueles que estiverem os seus pés sujos não terão parte com Deus. Busque o fogo. A gente falou de retiro espiritual, né? A gente teve aqui retiro espiritual das mulheres. Eu me lembro, meu amado, da minha infância, adolescência, mocidade, tantos retiros maravilhosos, e até hoje, eu tenho 48 anos de idade. Eu olho para o meu passado e eu me sinto inspirado com aquilo que Deus me fez por meio dos retiros da minha vida. Da forma como Deus falou comigo na minha infância, na minha adolescência, na minha mocidade. Então, momentos preciosos que eu tive com Deus. E são momentos em que a minha relação com Deus me calcaram os meus princípios e fincaram minha vida de tal forma que me impede de me contaminar com esse mundo. Então nós temos que privilegiar essas oportunidades de retiro, de oportunidades de estar falando com Deus, ouvindo a palavra de Deus, orando, tendo comunhão com Deus, fazendo aquilo que nós pudermos fazer para que a gente possa ser salvo com Ele. Então veja, melhor que se limpar é não se sujar. E se você estiver sujo, muito sujo, com os seus pés sujos, é o fogo que vai poder te limpar. E para terminar aquilo que eu queria trazer para os irmãos hoje, talvez você esteja olhando para mim pensando assim: pastor, eu tenho um problema, porque o meu problema é que eu não tenho meu pé não está sujo. Meu problema, pastor, é que eu nunca sequer fui lavado. O senhor não tem nem ideia do que é minha vida. O senhor não faz ideia do lamaçal que eu estou envolvido. Eu estou sujo dos pés à cabeça, estou enlameado, não tem mais jeito, pastor. Minha vida não tem mais solução, não tem nada que possa, nem o maior dos detergentes ou sabão de lavar aqui vai ter força para limpar a minha situação, pastor. Eu quero dizer para você que eu estava há alguns anos realizando um batismo na igreja que eu sou pastor, no Brasil. É uma igreja muito grande, como eu disse. Quando a gente faz batismo é 50, 60, 70 pessoas, umas 3 vezes por ano. Então veja, e a gente estava batizando e uma senhora me chamou do lado e ela disse: pastor,
eu vim ver o batismo de um sobrinho aqui, e eu estava sentado ali, assistindo o culto, e alguma coisa falou no meu coração. Eu falei assim, alguma coisa falou no meu coração e falou que eu tinha que me batizar e mudar minha vida hoje. Eu falei, glória a Deus, meu irmão, o batismo está cá, vai e se batize. Ele, pastor, o senhor não está entendendo, pastor. Eu falei, não estou entendendo o quê? Pastor, eu sou uma prostituta, eu vivo um trabalho como prostituta. Eu falei, minha irmã, Deus me fez lembrar do texto aqui. Jesus disse que Ele veio, que os sãos não precisam de médicos, e que Ele veio para os justos, não para os justos, mas para os pecadores. Então eu olhei para aquela irmã e falei assim, minha irmã, veja uma coisa, Deus não está interessado no teu passado, minha querida, mas Deus está interessado no resto da sua vida. Aquela irmã continuou, se batizou, e a partir daquele dia a sua vida foi totalmente diferente da vida de nós. Então não importa qual seja o seu estado, não importa qual seja a situação que tenha cometido a tua vida, ou que situação você já teve vivendo ou já viveu na tua vida, o que importa é que esse Deus pode trabalhar na tua vida de forma que possa transformar e purificar a tua vida, tirando você independente da situação em que você esteja. Você fala assim, pastor, é muito complicado. O senhor não entendeu. A minha vida é muito complicada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que Deus não é complicado. Nós complicamos a salvação. Veja, preste atenção no que eu vou dizer. Muitas vezes as pessoas chegam para a igreja e elas pensam assim, para ser crente você tem que fazer isso, isso e isso. Dá uma listinha de regras para você ser cristão. Que para você ser crente você tem que fazer algumas coisas. Já viram isso? Ó, para ser crente você tem que usar o cabelo assim, a roupa desse jeito, você tem que fazer aquilo. Dá uma listinha de coisas para você ser crente. Veja uma coisa, a salvação não é complicada, nós a complicamos. Então você pensa assim, pastor, minha situação é complicada. Eu vou dizer uma coisa para você. Conhece a história do ladrão da cruz? Sim ou não? O ladrão da cruz estava lá. E ele reconheceu que ele era um ladrão, era um bandido, um pecador. Ele olhou para alguém que estava do lado dele. Ele reconheceu que aquele que estava do lado dele era Jesus, Deus e um Salvador. O que ele fez? Entendeu? Ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que foi isso, meu irmão? Jesus olhou para ele e falou assim, não, o céu não é lugar de bandido. Foi isso que Jesus disse para ele? O que foi? Foi, Emílio? Foi isso que Jesus disse para ele? Não, Jesus disse o seguinte para ele, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então veja, você não sabe, você acha que a tua vida é muito complicada, que as coisas estão enroscadas, o que você tem que fazer? Nada, faz nada não, você faz o que o ladrão da cruz fez. O ladrão reconheceu que ele era um pecador e impuro. Ele olhou para Jesus e ele pediu. Então o que você vai fazer hoje? Primeiro a gente reconhece que é impuro. A gente olha para Jesus e a gente pede. A partir disso, a situação vai mudar. Amém, meu irmão? Pode ser muito complicado, mas para Jesus não é. Foi por isso que ele deixou o céu. Ele veio à terra. Ele entregou o seu corpo e seu sangue na cruz para descomplicar a tua vida e purificar a ti com o seu sangue. Amém? Eu quero que os músicos venham à frente. Eu queria cantar aquele tão grande. Podemos cantar? Eu queria que os irmãos fechassem os seus olhos agora. Não, olha para mim. Olha para mim. Veja. Olha para mim, isso é muito importante. Regar no ar. Se você não entende bem o português, regar no ar. Olha lá. O meu português aí, desculpa. O meu português brasileiro. Regar no ar. Veja. Você vai no médico com uma dor muito aguda. Você está desesperado de dor. E o médico fala, você tem que tomar isso. A partir do momento que você tomar esse remédio, a dor vai passar. Aí você sai daquele consultório médico. Você pega aquele remedinho que ele te deu e joga na lata do lixo. Você acha que essa atitude é uma atitude inteligente? Sim ou não? Então eu quero perguntar para você, olha para mim, regar no ar. Por que você vai sair da porta dessa igreja hoje e esquecer aquilo que você ouviu? Por que você vai fingir que Deus não falou com você, que você tem que mudar áreas da tua vida? Por que você vai fingir que Deus falou com o teu vizinho, mas não falou com você de coisas importantes que você está fazendo e que não deveria estar fazendo? Porque eu sei que eu não saí de Bruxelas e vim para cá para falar aos ventos, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Eu sei que eu vim para falar com os irmãos, não de mim, porque eu sou pó. É o Espírito Santo que me trouxe aqui para falar contigo, porque você tem que tomar alguma coisa, e é uma ação na tua vida.
Você não deve sair dessa porta achando que Deus não falou com você. Eu sei que Deus falou com você. Adolescente, jovem, marido, mulher, filho, pai, não importa. Existem coisas na tua vida que tem que ser trabalhadas. E você precisa trabalhar. Feche os seus olhos agora e pensa naquilo que Deus precisa trabalhar. Vamos cantar? Por favor. Você fica de olho fechado, meu irmão, falando com Deus. Quais são as áreas que você vai trabalhar na tua vida? Por favor, fale com Deus. Fale com Deus agora. Feche os olhos e fale com Ele. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é onipresente, onisciente. O nosso Deus conhece a tua vida. O nosso Deus conhece cada detalhe da tua vida. Não pense que existe alguma coisa encoberta na tua vida, porque não há. Não há nada que seja encoberto ao Espírito Santo de Deus. E Deus tem olhado para a tua vida. O Espírito Santo tem visto, tem trabalhado com cada detalhe da tua vida. E é por isso que hoje você está aqui. É por isso que hoje o Espírito Santo de Deus falou no teu coração. Você não pode sair desta casa hoje daqui sem fazer aquilo